Fala galera, eu sou a Emily Medeiros, professora de Física, e hoje a gente vai dar início à nossa aula sobre circuitos elétricos. Na aula passada, a gente já comentou sobre os três principais componentes desse circuito. A tensão, que é aquela força que impulsiona os elétrons, a corrente elétrica, que é o movimento ordenado desses elétrons, e a resistência, que é a dificuldade, que os elétrons encontram para passar ali no circuito. Então, a gente já comentou na aula passada sobre esses três componentes principais. Só que aqui a gente precisa ver como esses componentes se relacionam entre si e, além disso, conhecer outros componentes que fazem parte do nosso circuito, que fazem parte ali do nosso dia a dia. Vamos lá. Quando um eletricista faz uma planta elétrica, ele precisa escolher símbolos para diferenciar o que ele está desenhando ali naquela planta. Ele precisa diferenciar, o que é um fio, do que é uma tomada, do que é um resistor. E a gente vai ver aqui alguns símbolos básicos, alguns símbolos fundamentais, para que quando caia um circuito elétrico na sua prova, você entenda o que cada um daqueles símbolos quer dizer, beleza? Essa simbologia que eu vou explicar aqui para vocês é a simbologia sugerida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é quem sugere, quem tenta padronizar os símbolos. Por quê? Eu posso querer desenhar a lâmpada da minha maneira e ignorar o que a ABNT fala? Posso. Posso desenhar dentro do meu circuito a lâmpada da minha maneira. Mas uma outra pessoa, um outro eletricista, uma outra pessoa que estude física, ao olhar para a minha planta elétrica, não vai entender o que aquele símbolo quer dizer. Então, para padronizar, para que qualquer eletricista, ao olhar para a planta, saiba que aquele símbolo significa lâmpada, a ABNT sugeriu símbolos padrões, beleza? Então, eu vou apresentar para vocês os símbolos padrões. Caso eles apareçam, caso tenha a representação de uma lâmpada, de um resistor dentro de uma prova, provavelmente eles vão ser representados por esses símbolozinhos aqui. Vamos lá. Fonte. Quando eu falo de fonte, eu estou falando do que está cedendo energia para o meu circuito, o que faz o meu circuito funcionar. Lembra que eu falei para vocês que um aparelho só funciona quando a corrente elétrica chega nele? E a corrente elétrica só existe quando existe uma DDP, quando existe uma tensão que impulsiona esses elétrons para que eles se movimentem todos na mesma direção e no mesmo sentido, para que eles tenham um movimento ordenado. Então vamos lá. Sem a corrente elétrica, o meu aparelho não funciona e quem provoca a corrente elétrica é a DDP. Então quem é a fonte do meu circuito, quem permite que o meu circuito funcione é a tensão. É a tomada, a bateria, a pilha, tudo que tem uma diferença de potencial é caracterizado como uma fonte. A gente vai representar essa diferença de potencial através desses dois risquinhos aqui, ó. Esse pedacinho aqui deitado é o fio e a representação da minha fonte são esses dois risquinhos aqui. Esse risco maior representa o polo positivo e esse risco menor, o polo negativo, beleza? Eu já desenhei aqui para vocês como isso fica dentro de um circuito. Já desenhei, ligado aos fios do circuito. Mas se te perguntarem qual é a simbologia de fonte, é essa daqui, um traço maior representando o polo positivo e um traço menorzinho representando o negativo. Vamos lá, resistência. Resistência é uma dificuldade para a passagem dos elétrons. Quando os elétrons chegam no resistor do meu circuito, eles encontram mais dificuldade. Não é tão fácil quanto era passar por um fiozinho liso, por um fio sem resistência. Então, para representar essa dificuldade que os elétrons vão encontrar ali, o resistor representa um caminho mais difícil, um caminho em zigue-zague. Lâmpada. Sempre que eu vou representar uma lâmpada,
eu vou usar essa simbologia aqui, ó. Um círculo com um xizinho no meio. Fusível. Vou representar aqui, ó, o meu fio. Essa ondinha é o que representa o meu fusível. Disjuntor. Uma chavinha que pode ligar ou desligar, que pode abrir ou fechar, dentro de uma caixinha. E um interruptor é apenas essa chavinha aqui. Nossa, eu deveria ter desenhado com régua, né? Mas vamos lá. É apenas essa chavinha aqui. Por que a gente representa o interruptor dessa maneira, como uma chave? E o que significa essa palavra chave dentro de um circuito elétrico? Ó, vamos lá. O interruptor nada mais é do que aquele botão em que você acende a lâmpada do teu quarto. Aquilo ali é um interruptor. Você repara que quando você aperta uma vez, ele acende a lâmpada e quando você aperta de novo, ele desliga a lâmpada. É isso aqui que ele está fazendo, ó. Quando a lâmpada está apagada, significa que essa chavinha está em pé, ou seja, com a chave em pé, os elétrons que chegam até aqui não conseguem ultrapassar esse espaço, porque está aberto, ó. Não tem fio por aqui para o elétron ultrapassar. Quando você aperta uma vez o seu interruptor, essa chavinha se fecha. Eu vou desenhar aqui em azul, ó. Ela se fecha, ela passa para cá. E aí cria uma ponte nesse espaço que era vazio. Agora os elétrons que chegavam até aqui conseguem ultrapassar. E aí essa energia elétrica consegue chegar lá na sua lâmpada e acendê-la. Por isso que a gente representa o interruptor assim. O disjuntor tem uma representação muito próxima, só que normalmente essa chave fica fechada, permitindo a passagem da corrente elétrica para os equipamentos da sua casa. A função do disjuntor e a do fusível também é proteger os seus aparelhos. Como assim? Normalmente o disjuntor e o fusível são ligados antes de qualquer aparelho na sua casa. Vem lá o fio que a concessionária de energia manda para sua casa, aqui no Rio de Janeiro é a Light. Vem os fios que a Light manda para sua casa. E assim que os fios chegam na sua casa, eles passam ou por um disjuntor ou por um fusível. Por que isso? Esses dispositivos têm a capacidade de permitir a passagem da corrente elétrica até um determinado ponto. Quando essa corrente elétrica começa a subir muito, o disjuntor desarma. No caso do fusível, esse desarmar é queimar. O filamento do fusível, esse fio aqui que faz a ondinha, ó, ele é muito fino e aí ele se rompe. Por que isso acontece? Quando a gente tem um curto-circuito, a corrente elétrica sobe absurdamente. Ela aumenta muito, em milésimos de segundo. E um curto-circuito pode fazer com que os seus aparelhos queimem, pode fazer com que pegue fogo na sua casa. Então, assim que o disjuntor ou o fusível repara que a corrente elétrica aumentou mais do que é normal para sua casa, mais do que é comum para sua casa, ele vai lá, ó, e desarma. Ele interrompe a passagem de energia elétrica para sua casa. Por quê? Ele te dá um alerta, ó, tem alguma coisa errada. Por algum motivo a corrente está subindo. Vai desarmar a sua casa? Vai desarmar. Você vai ficar por alguns instantezinhos ali sem energia, mas isso é melhor do que ocorra um curto-circuito, do que algum aparelho da sua casa queime, que pegue fogo. Então, o disjuntor e o fusível têm essa função de proteger os seus aparelhos elétricos e até a sua vida. Toda vez que eles percebem que a corrente elétrica subiu um pouco, eles desarmam e interrompem o fornecimento de energia elétrica para sua casa. Quando isso acontece, você repara que tem alguma coisa errada, vai lá ver, depois de consertar, você pode ligar o disjuntor de novo e continua o recebimento de energia em casa. Vamos lá, agora que a gente já viu os símbolos que a gente pode usar, vamos entender o que de fato é um circuito elétrico. Um circuito é a ligação de elementos elétricos, é a ligação de equipamentos elétricos
feito por fios condutores, formando um caminho fechado por onde a corrente elétrica pode passar. Como assim? Eu vou ligar os meus elementos elétricos, ou seja, eu vou ligar a minha fonte, eu vou ligar o meu resistor, eu vou ligar a minha lâmpada, eu vou ligar o meu disjuntor, o meu fusível, eu vou ligar os meus elementos elétricos por fios. Eu vou conectar através de fios um elemento no outro, igual eu fiz aqui, ó. Eu liguei a nossa fonte a uma lâmpada. Como? Levando fios da fonte até a lâmpada. Quando eu faço isso, repara que da fonte para a lâmpada se forma um circuito, se forma um caminho fechado. Esse caminho fechado, que é feito por um fio, é um caminho pelo qual a corrente pode passar. Lembra que a corrente elétrica passa pelos fios? Então, ó, é um caminho por onde a minha corrente vai passar. Isso é um circuito, é um caminho fechado que liga elementos elétricos através de fios. Então, vamos lá. Aqui na minha fonte, ó, tem um polo maior e um polo menor. Esse polo maior é o polo positivo, esse polo menor é o polo negativo. Ter uma fonte representa ter uma tensão, e a tensão é aquela espécie de força que a gente comentou que impulsiona os elétrons para frente. Então, se eu tenho uma fonte, significa que eu tenho uma corrente elétrica que está saindo dela. Eu tenho um movimento ordenado dos meus elétrons. E como que isso vai acontecer? Esse movimento ordenado sempre vai se dar saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. Então, vamos lá, ó. Os elétrons estão saindo daqui do positivo, vão percorrer todo esse caminho, passar pela nossa lâmpada, vão vir por aqui e vão descer lá no polo negativo. E aí começa tudo de novo. Saem elétrons aqui do polo positivo e percorrem todo o caminho. Tranquilo? Isso é um circuito elétrico. É um caminho fechado pelo qual a nossa corrente elétrica pode passar e esse caminho conecta elementos elétricos. A gente viu anteriormente um circuitozinho em que tinha uma tensão e uma lâmpada, ou seja, era um circuito que ligava uma lâmpada. Só que eu não preciso fazer um circuito para cada um dos aparelhos que eu quero ligar. Eu não preciso fazer um circuito para cada uma das lâmpadas que você tem na sua casa. Eu posso agrupar aparelhos elétricos dentro de um circuito só. Eu posso fazer um circuito que seja todo alimentado pela mesma fonte, pela mesma tensão. Eu posso ligar mais de um aparelho elétrico ao mesmo tempo. Quando eu quero associar aparelhos elétricos, juntar aparelhos elétricos em um mesmo circuito, eu começo a trabalhar com associação de resistores. Já que cada aparelho elétrico tem uma resistência interna, eu chamo isso de agrupar aparelhos em um mesmo circuito, de associar resistores, associar resistências. E aí eu tenho dois tipos de circuito que eu posso usar para fazer essa associação. Eu posso usar o circuito em série ou o circuito em paralelo. Vamos analisar aqui primeiro em série e depois a gente conversa sobre as diferenças deles. Ó. No circuito em série, eu vou ter um aparelho elétrico ligado logo após o outro. Igual tá aqui, ó. A corrente tá saindo do polo positivo e indo em direção ao polo negativo. Ela vai passar aqui, ó, por todo o circuito, passa na minha primeira lâmpada, toda a corrente passa na segunda lâmpada, toda a corrente passa na terceira lâmpada e aí sim ela vem para o polo negativo. Repara que a corrente nesse caso só tem um único caminho pelo qual ela pode passar. Ó, toda a corrente está saindo aqui do polo positivo e toda ela vai percorrer esse fio. Ela só tem um único caminho. Sabe o que isso significa pra gente? Significa que qualquer ponto que eu queira analisar vai ter sempre a mesma intensidade de corrente, vai ter sempre a mesma quantidade de cargas elétricas passando ali. Para qualquer ponto que eu queira analisar, eu vou encontrar sempre a mesma quantidade de corrente, porque a minha corrente só tem um único caminho para passar.
Então, toda ela passa por cada um desses pontos aqui. No circuito em série, isso sempre vai acontecer. Eu sempre vou ter um único caminho para minha corrente e, por isso, ela vai ser sempre igual em todos os pontos. Então, eu posso dizer que no circuito em série, a gente tem sempre o mesmo I, a gente tem sempre a mesma corrente. A gente já não vai poder dizer o mesmo sobre a DDP. Lembra da tensão que a gente representou lá no módulo anterior como V? Eu vou continuar representando aqui como V para a gente não se confundir. Ela tem outras representações, mas mais para frente a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Essa tensão é a tensão total. Essa é a tensão que está sendo cedida para o meu circuito. Cada uma dessas lâmpadas vai usar um pouquinho dessa tensão. Então, eu vou dizer que a minha lâmpada 1 usa uma tensão 1. A minha lâmpada 2 está usando um outro valor de tensão. A minha lâmpada 3 usa um outro valor de tensão. Se essas lâmpadas forem iguais, então significa que essa tensão vai ser dividida igualmente. Ou seja, se essas lâmpadas forem iguais, cada uma delas vai receber o mesmo valor de tensão. A única regra é a seguinte, a tensão total, ou seja, a tensão que sai da fonte, sempre vai ser igual à soma das tensões que cada um dos aparelhos recebe. Se por acaso essas três lâmpadas forem iguais, V1, V2 e V3 vão ser valores iguais. Se essas lâmpadas tiverem potências diferentes, então V1, V2 e V3 vão ter valores diferentes. Mas o que importa para a gente é que a quantidade de tensão que a lâmpada 1 consome, mais a tensão que a 2 consome, mais a tensão que a 3 consome, sempre precisa ser igual à tensão da fonte. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A minha fonte está dividindo a sua tensão para os aparelhos elétricos. Cada aparelho elétrico está ganhando um pouquinho do valor da minha fonte. E se eu quiser descobrir qual é a tensão total? É só somar as tensões que cada aparelho recebeu. Tranquilo? Lá quando a gente viu a primeira lei de Ohm, a gente viu que V era igual a R vezes I. A gente viu essa relação, né, entre tensão, resistência e corrente elétrica. Agora no circuito em série, a gente já analisou que a corrente vai ser igual em todos os pontos, a gente já analisou que a tensão se divide entre os aparelhos elétricos, mas vamos lá. Se cada aparelho elétrico tem uma resistência interna, e aqui eu tenho 3 aparelhos elétricos, como é que eu vou descobrir qual é a resistência interna do meu circuito como um todo? Eu tenho 3 resistências aqui, porque eu tenho 3 aparelhos elétricos. Para descobrir a resistência do meu circuito, a minha resistência total, eu vou usar um nome especial. Eu vou chamar isso de REC, resistência equivalente. Ou seja, é o total de resistências que eu tenho dentro do meu circuito. Aqui no circuito em série, descobrir a REC é facinho. Vai ser só a soma das resistências. Resistência da lâmpada 1 mais resistência da lâmpada 2 mais resistência da lâmpada 3. Nesse exemplo aqui, eu usei só 3 lâmpadas. Se eu usasse mais, se eu usasse 5, na fórmula ia ter mais resistência da lâmpada 4, mais resistência da lâmpada 5, e a gente ia somar a quantidade de resistências que a gente encontrasse no nosso circuito. Tranquilo até aqui? Então vamos lá, relembrando. Circuito é um caminho fechado que liga elementos elétricos. E a nossa corrente pode passar por aquele caminho fechado. Um circuito pode alimentar um elemento elétrico só, um aparelho elétrico só, ou vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo. Quando eu quero ligar mais de um aparelho elétrico ao mesmo tempo, eu uso um circuito em série ou um circuito em paralelo. No circuito em série, a corrente vai ser igual em todos os pontos, porque ela só tem um caminho para percorrer. A tensão vai se dividir entre os aparelhos elétricos.
E a resistência total, a resistência equivalente, vai ser a soma de cada uma das resistências. Esse circuito só tem um problema. Ele é utilizado ainda hoje, mas não é utilizado em larga escala. Ele é bem pouco utilizado, na verdade. Por quê? Vamos supor que essa lâmpada aqui, essa primeira lâmpada, queime. Não sei se vocês já repararam, mas dentro das lâmpadas tem um fio bem fininho. Quando a lâmpada queima, esse fio queima, literalmente, e aí ele se rompe. Quando isso acontece, cria-se um buraco no circuito. É como se esse espaço aqui, ó, que eu estou rabiscando, não existisse mais. Eu tenho um pedaço de fio que acaba aqui e um outro pedaço de fio que começa aqui. Sem essa lâmpada aqui, cria-se um buraco no meu circuito. E os meus elétrons não conseguem ultrapassar esse buraco. Então, repara, ó, a tensão está impulsionando os elétrons, eles estão indo em movimento ordenado e quando chegam nesse ponto aqui, eles não conseguem ultrapassar. Ou seja, não consegue chegar a corrente elétrica nas lâmpadas 2 e 3. Repara que a única lâmpada que queimou foi a lâmpada 1. Mas ela interrompeu a passagem de corrente, então nenhuma das lâmpadas vai acender. A lâmpada 1 não vai acender porque queimou, e a lâmpada 2 e 3, apesar de estarem em perfeito estado, elas não vão acender porque a gente não consegue mandar corrente elétrica até elas. Vamos lá. Não seria interessante para a gente, na nossa casa, montar todo o circuito da casa baseado em um circuito em série? Imagina que toda vez que uma lâmpada queimasse na sua casa, todos os outros aparelhos elétricos parassem de funcionar. Então tá, uma lâmpada queimou, a sua geladeira vai parar, a sua internet vai parar, o seu Wi-Fi, né? Deixa eu ver mais o que. Seu ar-condicionado vai parar, o ventilador vai parar, tudo que é elétrico na sua casa vai parar porque uma lâmpada queimou. Não seria interessante pra gente que todo o nosso circuito elétrico ficasse nas mãos de um aparelho só? Porque se tiver algum problema com ele, todo o restante de fornecimento de energia seria interrompido. Então, a gente pensou em um outro modelo, que eu também conseguisse ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, mas que não tivesse esse problema. Se por acaso uma lâmpada parasse, eu conseguisse manter o fornecimento de energia para os demais aparelhos, beleza? Então vamos lá. Baseado nisso, surgiu o circuito em paralelo. Repara aqui em como ele é formado, ó. Tem um polo positivo e um polo negativo, ou seja, tem uma fonte, tem uma tensão. Essa fonte vai impulsionar os elétrons. Como eu falei, eles vão sempre sair do polo positivo em direção ao polo negativo. Aí, tranquilo, ó, a corrente está vindo aqui, 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 aqui. E, ó, quando ela chega nesse pontinho vermelho, ela pode escolher para onde ela quer ir. Esse ponto em que a corrente pode escolher um caminho é o que a gente chama de nó. Então, ó, no circuito em paralelo, eu sempre encontro algum ponto de nó. Pode ter mais de um, tá? Mas pelo menos eu encontro um ponto de nó. O que é esse nó? Esse nó é um ponto em que a corrente pode escolher qual caminho ela quer fazer. Eu desenhei aqui, ó, só pra gente poder falar com um pouquinho mais de clareza, que essa aqui é a lâmpada 1, essa é a lâmpada 2 e essa é a lâmpada 3. Só para vocês não se perderem caso eu cite números para as lâmpadas, tá? Então vamos lá. No meu circuito em paralelo, eu encontro pelo menos um nó. Pode ser que eu encontre mais, mas pelo menos eu encontro um nó. Um ponto em que a minha corrente pode escolher para onde ir. E quando ela chega aqui, o que ela faz? Essa corrente vai se dividir. Não necessariamente de forma igual. Ela não vai se dividir necessariamente na mesma quantidade para cada lâmpada. Mas isso a gente conversa mais para frente, tá? O que vocês precisam saber nesse momento é que sempre que a gente encontra um ponto de nó, a corrente se divide. Então essa corrente total passa a ser, ó, um pedacinho de corrente que vai para a lâmpada 1, um pedacinho de corrente que vai para a lâmpada 2
e um pedacinho de corrente que vai para a lâmpada 3. Tá vendo aqui, ó? Todas as lâmpadas estão recebendo corrente elétrica, então todas as lâmpadas estão aptas para serem ligadas. E aí, depois dessa corrente passar pelas lâmpadas, ela vai descer e vai cair aqui no polo negativo. Tranquilo? O que a gente precisa reparar sobre a corrente, então? Agora, a minha corrente tem escolhas, ela tem caminhos diferentes. Ou seja, se eu analisar um ponto qualquer, se eu analisar esse ponto aqui, por esse ponto não passa a minha corrente total, passa só uma parte da minha corrente, passa só a corrente que escolheu passar pela lâmpada 2. Então, eu não posso mais dizer no circuito em paralelo que a minha corrente é igual em todos os pontos, porque ela não é mais. Mas eu posso dizer o seguinte, ó, com certeza a minha corrente total é igual à soma dessas correntezinhas aqui. Lembra que eu comentei com vocês que quando chega nesse ponto a corrente se divide? Então, ela se divide, mas ela não some. Então, se eu somar a corrente que passou pela lâmpada 1 com a corrente que passou pela lâmpada 2 com a corrente que passou pela lâmpada 3, com certeza eu vou encontrar o meu valor total de corrente. Tranquilo? E quanto a DDP? Tá vendo que elas estão alinhadas, ó? Eu tenho a minha fonte que está alinhada com a lâmpada 1, alinhada com a lâmpada 2, alinhada com a lâmpada 3. Sabe o que isso significa? Quando eu tenho um circuito em paralelo, a minha DDP, a minha tensão, vai ser igual em todos os pontos. Então, eu tenho, ó, mesma tensão em todos os pontos. Que significa que a tensão da lâmpada 1 é igual à tensão da fonte. Então, vou representar aqui da mesma maneira, tá? Pela mesma letra. A tensão da lâmpada 2 é igual à tensão da fonte. A tensão da lâmpada 3 é igual à tensão da fonte. Então, quando eu tenho um circuito que está ligado em paralelo com uma fonte de 220, cada um dos aparelhos que está ligado a ela está recebendo 220 volts. Cada um dos aparelhos que está ligado a essa fonte está recebendo a tensão da fonte, o que não acontecia lá no circuito em série. Se eu tivesse essas 3 lâmpadas ligadas em série numa tensão de 220, cada uma das lâmpadas estaria recebendo um pouquinho desses 220. Poderia ser que essa daqui recebesse 100 e as outras duas recebessem 60 cada uma, tá? Cada uma ia receber um pouco do 220. Aqui na ligação em paralelo, não. Todas as lâmpadas estão recebendo exatamente a mesma tensão da fonte. E aí, também é interessante para a gente descobrir qual é o valor da resistência equivalente. Qual é a resistência total quando eu tenho aparelhos elétricos distribuídos assim em paralelo? Agora a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, porque essa resistência não se resolve só com a soma, tá? A gente precisa de uma conta um pouquinho mais elaborada. Mas vamos lá. A fórmula diz o seguinte, ó. 1 sobre a REC, ou seja, 1 sobre a minha resistência equivalente, é igual a 1 sobre a resistência da lâmpada 1, mais 1 sobre a resistência da lâmpada 2, mais 1 sobre a resistência da lâmpada 3. E da mesma forma, se eu tivesse um quarto aparelho, um quinto aparelho, eu ia somar aqui mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5. Tomem cuidado na hora de resolver contas sobre resistência equivalente em circuitos paralelos, por quê? Quando eu estou falando de soma de fração lá da matemática, eu só posso somar a fração se os denominadores forem iguais. Então, se R2 não for igual a R3, eu preciso fazer o MMC antes de somar. Então, precisa ter cuidado com as operações matemáticas, tá? Potência elétrica. Provavelmente vocês já viram, quando a gente compra algum aparelho, né, na caixa dos aparelhos, geralmente vem indicando, tem uma potência de 200 watts,
tem uma potência de 2.000 watts. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, ó. A potência é uma relação da quantidade de energia com o tempo. Eu posso representar a potência de duas maneiras, matematicamente falando, né? POT, que é a abreviação para potência, é a relação, é a divisão, ó, de energia por tempo. Ou eu também posso dizer, relacionando a potência um pouquinho mais com os nossos elementos do circuito, ó, eu também posso dizer que a potência é o produto da tensão pela corrente. Então, calcular como energia sobre o tempo ou tensão vezes corrente dá no mesmo, tá? É a mesma coisa, é equivalente pra gente. Só pra gente dar uma relembrada junto, energia eu acho que vocês ainda não viram, mas energia é medida em joule, que a gente representa por essa letra J. Tempo vocês já viram em outros módulos, é medido em segundo. Potência é medida em watt. Corrente é medida em ampere. Tensão é medida em volt. Potência, como vocês já viram ali em cima, ó, watt. Só escrevi por extenso aquelas que a gente ainda não tinha conversado sobre, que a gente ainda não tinha visto nenhuma matéria que falasse sobre elas. Como corrente, tensão, tempo, são coisas que a gente já viu nos módulos anteriores, então só escrevi aqui a representação dessas unidades. Para que eu possa saber, de fato, quanto de corrente está passando no meu circuito, quanto de tensão está passando no meu circuito, criaram os instrumentos de medidas, que são outros elementos que eu posso colocar dentro do meu circuito para descobrir esses valores. Então vamos lá, o primeiro instrumento de medida que a gente vai analisar é o amperímetro. A função dele, ó, vamos lá, corrente elétrica é medida em ampere. Então o amperímetro mede o quê? Isso aí, o amperímetro vai medir corrente elétrica. Ele vai medir corrente elétrica em amperes. Para que esse instrumento possa medir a minha corrente elétrica, eu preciso colocá-lo dentro do meu circuito sempre em série. Lembra da ligação em série? Ó? Era quando vinha um aparelho após o outro. Para poder medir a corrente, eu preciso colocar esse aparelho, né, esse instrumento elétrico, logo em seguida do meu aparelho, do aparelho que eu quero medir. Então vamos lá, eu vou representar aqui duas maneiras. Em vermelhinho eu vou desenhar um amperímetro que vai medir a corrente de todo o meu circuito. Para medir a corrente de todo o meu circuito, ele precisa estar em série com todo o circuito. Aqui, ó, eu vou desenhar o meu amperímetro aqui. Está em série com todas as lâmpadas, está em série com todo o circuito. Aqui. Está em série com todas as lâmpadas, está em série com todo o circuito. Vamos lá. Então, o amperímetro mede corrente elétrica em ampere e ele sempre vai ser colocado em série com o meu circuito. Ou seja, naquele esquemazinho de vir um após o outro, com a corrente tendo um único caminho para poder passar. Repara que a ideia de colocar o amperímetro em série é que toda a corrente passe pelo amperímetro. Ou seja, a ideia é que toda a minha corrente passe pelo meu amperímetro. Então, eu não poderia colocar um amperímetro aqui, por exemplo. Eu não poderia colocá-lo aqui. Por quê? Porque aqui eu encontro um nó. A partir desse nó, a minha corrente vai se dividir. E uma parte vai passar por aqui por baixo e uma outra parte vai passar ali por cima. Se eu colocasse o meu amperímetro nessa linha,
ou nessa linha aqui, ele ia medir somente o pedaço 1 da minha corrente, ou se eu colocasse nessa linha de cima, somente o pedaço 2 da minha corrente. Essa não é a ideia do amperímetro. A ideia do amperímetro é medir toda a corrente. Então, eu preciso colocá-lo ou antes do nó ou depois do nó. Por exemplo, se eu colocasse o amperímetro aqui, o pedaço I1 e o pedaço I2 já teriam se juntado e aí já formariam o I total novamente, tá? Eu só colocaria o amperímetro nessa linha se eu tivesse interessado em descobrir a corrente que passa nessa lâmpada e não a corrente total, apenas a corrente que passa nessa lâmpada. Então, eu colocaria o amperímetro em série com essa lâmpada. Repara no seguinte, o amperímetro sempre vai ser colocado em série. Quando você quiser descobrir a corrente total, então você vai colocar o amperímetro em série com o seu circuito. Quando você quiser descobrir a corrente que passa por um aparelho só, então você vai colocar o amperímetro em série com aquele aparelho. Se eu colocasse nessa linha aqui, estaria em série com essa lâmpada e, portanto, ele só mediria essa corrente I2, que é o que passa por essa lâmpada. Amperímetro mede corrente ligado sempre em série, ou em série com o circuito, ou em série com um aparelho específico. E aí o enunciado vai te dizer. Eu tenho mais 3 aparelhos elétricos, o voltímetro, o ohmímetro e o multímetro. Vamos lá, o voltímetro, como o nome já dá um estalo, né? Dá um toque pra gente, o voltímetro é responsável por medir tensão em volts. Ele vai ser sempre ligado em paralelo com o nosso circuito. Então, vamos lá. Se eu quiser marcar aqui, ó, eu desenhei um circuito em série e um circuito já em paralelo para a gente poder descobrir como colocar um multímetro. Quero colocar um multímetro para medir a tensão total do meu circuito. O multímetro precisa ser ligado em paralelo. Então, aqui, ó, o voltímetro, precisa ser ligado em paralelo. Então, aqui eu criei um ponto de nó e coloquei o meu voltímetro paralelo às demais cargas. Repara que eles não estão mais em sequência, que o voltímetro não está em sequência, que o voltímetro não está seguido às demais lâmpadas. Essas lâmpadas estão em série, porque uma está na sequência da outra. O voltímetro não. Eu criei um nó aqui. Quando eu crio um nó, significa que o meu circuito está em paralelo. Como eu criei um nó, significa que o meu voltímetro se encontra em paralelo com o restante do circuito. Quando eu tenho um circuito que já está em paralelo, é somente fazer aqui, ó, mais um nozinho e desenhar o nosso voltímetro. O ohmímetro, ele mede coisas em ohm. Ele vai medir a resistência do nosso circuito. Vai medir resistência em ohms. Ele sempre vai ser ligado também em paralelo com o circuito. Então, aqui, ó, sempre em paralelo. Vamos lá? Multímetro. Nesse a gente precisa ter uma atenção especial. O multímetro é um aparelho multifuncional. Como assim? Ele não vai medir uma coisa só. Ele pode medir corrente, ele pode medir tensão e ele pode medir resistência. Como assim? Tudo vai depender de como você liga esse aparelho no seu circuito, tá? Ele tem uma chavinha que você vira no próprio aparelho mesmo, e aí você marca lá,
Quero valores em ampere. Então, ele está pronto para medir corrente elétrica. Para ele marcar de fato a corrente elétrica, o que você precisa fazer agora? Colocar ele dentro do seu circuito em série com o que você quer descobrir. Você vai lá, vira a chavinha até onde está a unidade de volt, unidade de tensão. Então, agora o aparelho está pronto para medir tensão. O que você precisa para descobrir a tensão no seu circuito? Ir lá e colocar esse aparelho, colocar o multímetro no seu circuito em paralelo com o que você quer descobrir. Quero descobrir resistência. Muda a chavinha até onde está a unidade ohm. Agora o aparelho está pronto para medir resistência. Coloca lá o aparelho no seu circuito em paralelo com o que você quer medir. Então vamos fazer o seguinte. Vou desenhar aqui, ó, de vermelho, para a gente calcular a corrente que passa pela lâmpada L1, a tensão que passa pela lâmpada L2 e a resistência da lâmpada L3. Tranquilo? Então vamos lá. Corrente da lâmpada L1 significa que eu preciso colocar o meu multímetro em série para ele poder calcular a corrente. Corrente é sempre medida em série, lembra? Corrente é em série. Então, eu vou desenhar aqui, ó, meu amperímetro em série com a minha lâmpada 1. Assim, eu estou medindo corrente. O meu multímetro está fazendo um papel de amperímetro, porque ele está em série e lá com a chavinha marcada no ampere. Vamos medir agora tensão usando esse multímetro. Vou medir a tensão só da lâmpada 2. Repara que aqui eu medi a tensão total, então eu coloquei o meu voltímetro em paralelo com o meu circuito todo. Nesse caso, eu quero medir a tensão só da lâmpada 2. Então, eu vou colocar o meu multímetro em paralelo apenas com a lâmpada 2. Aqui ele está fazendo o papel de voltímetro, porque ele está medindo tensão. Vamos calcular a resistência usando esse multímetro. Vamos calcular a resistência da lâmpada 3. Resistência a gente calcula ligando o aparelho em paralelo. Então, ó, como eu quero saber a resistência somente da lâmpada 3, eu vou ligar em paralelo somente com a lâmpada 3. E aí ele faz o papel de ohmímetro. Tranquilo? Aqui nesse circuito em paralelo que eu desenhei aqui embaixo, o desenho vai ficar um pouquinho menor, mas vamos tentar fazer? Ó, lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. Calcular a corrente da lâmpada 1, igual a gente fez aqui, ó. Vamos desenhar o nosso multímetro em série com a lâmpada 1. E aí ele vai fazer o papel de amperímetro. Na lâmpada 2, a gente quer calcular a tensão. Lembra que a gente comentou aqui no circuito em paralelo, a tensão é igual em todos os pontos? Então, não importa onde eu coloque o voltímetro, ele vai marcar a mesma coisa. Mas vamos lá, vou desenhar um voltímetro em paralelo. Um voltímetro, ó, em paralelo com a lâmpada 2, porque eu quero calcular a tensão da lâmpada 2. Da lâmpada 3, a gente queria calcular a resistência. Então, a gente também precisa desenhar, ó, em paralelo com a lâmpada 3. Foi? Então, galera, essa foi a nossa aulinha sobre circuitos elétricos. E como ela é um pouco longa, a gente vai dar uma relembrada rápida nos pontos essenciais, tá? O que são os circuitos elétricos? O circuito elétrico é um caminho fechado por onde a nossa corrente pode passar. E esse caminho liga elementos elétricos. Quando eu quero ligar mais de um elemento elétrico dentro de um mesmo circuito, eu posso associar esses elementos, ou em série ou em paralelo. Quando eu associo em série, em todo o meu circuito vai ter o mesmo I.
Série tem o mesmo I em todos os pontos, tem a mesma corrente em todos os pontos, enquanto a DDP se divide. Para eu descobrir a resistência total, a resistência equivalente, é só somar a resistência de cada um dos aparelhos. Já no circuito em paralelo, o que é igual é o V. Em paralelo, o que é igual é o V. Eu tenho o mesmo V, eu tenho a mesma tensão em todos os pontos. Já a corrente se divide. Então, no em série, o V se divide, no em paralelo, o I se divide. Tranquilo? Eu posso calcular a resistência total através dessa formulinha aqui. Potência, energia sobre o tempo, quantidade de energia gasta em determinado tempo. Também posso calcular como tensão vezes corrente. Instrumentos de medidas. Eu tenho 4 instrumentos que me ajudam a saber quais são as medidas que estão passando ali pelo meu circuito. Qual é na prática a quantidade de corrente, a quantidade de tensão. Como é que eu vou medir isso? Amperímetro mede a quantidade de corrente, sempre ligado em série. Voltímetro mede a quantidade de tensão, sempre ligado em paralelo. Ohmímetro mede a quantidade de resistência, sempre ligado em paralelo também. E o multímetro, que pode medir qualquer uma das 3 grandezas anteriores, desde que a gente tenha cuidado na sua colocação dentro do circuito. Quero medir corrente, então vou ligá-lo em série. Quero medir tensão, vou ligar em paralelo. Quero medir resistência, vou ligar em paralelo. Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima aula.